Far Cry 5 sem dúvida fez bastante sucesso no lançamento e quebrou alguns recordes aí. Mas o que é realmente necessário para rodar Far Cry 5 com os gráficos no máximo e obter aí um bom desempenho? Bom galera, eu testei aqui duas configurações, na verdade foram três e várias configurações diferentes nesses setups, e eu queria trazer para vocês aqui alguns resultados, as conclusões que acabei tirando desses testes. Então antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês como que funciona, o que eu testei aqui. Como vocês estão vendo, eu testei aqui o Ryzen 7 1700 e o i7 7700K. Eu combinei esses dois processadores aí em diferentes resoluções, com clock em estoque e overclock, GTX 1080 Founders Edition, modelo de referência da Nvidia, uma Vega 64 Strix e uma GTX 1080 Ti Custom blocada. Então ela está com water cooler, ela está com overclock, enfim, é um modelo aí para a gente conseguir realmente extrair o máximo possível e ver o que daria para entregar forçando os limites. Então vamos lá para os testes para vocês verem qual foi o desempenho e para nós trazermos aqui a conclusão disso aí. Aqui nós temos os resultados dos testes aqui voltados mais para CPU. Então o 7700K e o Ryzen 7 1700 estão em estoque e as placas de vídeo também todas em estoque. Então você vê um resultado interessante ali. Nós temos primeiro a GTX 1080 combinada com o i7 7700K, consegue entregar aí o conjunto 114 FPS de média com 100 de mínima, seguido aí da Vega 64 com o i7 7700K, entregando 112 com mínima de 89. Nós temos ali uma GTX 1080 Ti combinada com o Ryzen 7 1700, tendo um desempenho inferior a uma GTX 1080, porque a limitação aqui é o CPU. Aqui numa combinação de overclock na GPU e overclock no CPU, vocês conseguem ver ali uma evolução bem interessante, né? Então nós temos ali o Ryzen 7 1700 com a 1080 Ti que saiu de 98 de média com 77 de mínima, acabou saindo ali para 122 de média e 93 para mínima, tá? Então deu um ganho muito grande, um overclock, esse é um overclock bem extremo, na verdade, 4.2 GHz, precisa aí de uma combinação de um bom chip, uma boa placa-mãe. O Ryzen 7 1700 teve uma melhora interessante em relação aí ao estoque, né? Mas ainda fica atrás do i7 7700K, principalmente ali nas mínimas, né? Nós vemos uma diferença ali de 19 FPS. Por que eu não adicionei os testes em overclock ali do i7 7700K? Na verdade, ele rendeu muito pouco, praticamente nada, né, no overclock. Já no Ryzen, aqui dá pra gente ver melhora, né, a evolução, a Vega 64 ali logo lá embaixo, né, que era a mais fraca na relação ali com o Ryzen, batendo de 87 para 95 FPS na média e de 65 para 72. Enquanto que a combinação ali GTX 1080 Ti teve um ganho muito grande, né, saindo de 98 para 122, como nós vimos no gráfico anterior. Em 1440p 2.5K nós temos aí uma limitação da GPU, então aqui os CPUs já não começam a ser os limitadores mais, e sim as GPUs, tá? Então nós temos aqui uma GTX 1080 Ti com Ryzen 7 1700 batendo 98 FPS de média com 82 nas mínimas, e o i7 7700K com uma Vega 64 ali com 87 FPS de média e 76 de mínima. Partindo aqui para overclock, então vocês viram ali os testes em estoque com CPU, aqui nós temos overclock no CPU e overclock na GPU ali na GTX 1080 Ti, enquanto as outras estão em estoque, a Vega 64 e a GTX 1080. Então você vê ali uma situação de overclock com CPU e GPU, temos 111 FPS de média e 94 de mínima. Então galera, como vocês viram ali, eu rodei os testes, tivemos ali uns resultados bem interessantes, eu fiz os testes ali todos no benchmark do game mesmo, então você pode inclusive comparar na sua casa, eu não peguei nenhum trecho específico, eu peguei o próprio benchmark do game e eu consegui um desempenho bem próximo, na verdade, em todos os setups. Eu acabei testando, né? Depois que eu fiz o benchmark, eu fui lá, rolei um pouquinho o game para ver se estava tendo aquele desempenho e acabou ficando mais ou menos naquilo mesmo, da média e da mínima. E dá para você comparar o resultado que nós tivemos aqui. Então, galera, como vocês viram aí, Ryzen 7 1700 limitou ali a Vega 64, então a Vega 64 conseguiu um desempenho muito bom nesse game, então um game ali com parceria que tem um selo Radeon e Ryzen, né? O que é interessante porque a Vega rende bem e o Ryzen não rende tão bem. Isso é por conta principalmente de uma das características desse game, que é o motor gráfico dele, o Dunia.
Então esse motor gráfico, para quem se lembra, o Far Cry 2 já possuía esse motor gráfico e lá atrás isso já acabava dando bastante trabalho para a CPU, então é um game, um motor gráfico que acaba estourando o Core 0 e exige bastante ali de processadores com um single core forte, por isso que o i7 7700K acabou rendendo bem. Ele não explora, o game não explora bem o multi, né, que tem aqui sobrando no Ryzen 7 1700 e mesmo no i7 7700K acaba se beneficiando apenas do seu single forte ali. Uma outra coisa a se observar é que a Vega 64, por característica do driver da AMD, acaba exigindo mais também de um núcleo. Então nós já temos ali um núcleo carregado por conta da própria engine do jogo, mais o driver. Então isso sobrecarrega o Ryzen 7 1700 que não consegue entregar uma boa performance em estoque. É preciso um overclock nele, um overclock até que razoável, né? Coloquei 3.8 porque 3.8 é o que eu consegui estável aqui na minha plataforma, você pode conseguir até mais na sua casa, mas é um overclock bem fácil de conseguir. Enquanto que no i7 7700K, mesmo com um water cooler aí, um Captain da Deepcool, eu tive temperaturas bem altas ali para um 4.8, que não é exatamente um overclock muito pesado, enfim, é um overclock bem simples e mesmo assim acabou subindo bastante a temperatura e não rendeu quase que nada. Então é muito mais lucro manter ele no estoque ali, que ele já tem inclusive um ótimo desempenho. Em relação às placas de vídeo, como eu disse, vou aqui reforçar, a GTX 1080 Ti acabou entrando ali apenas para controle, mas vocês viram como é interessante que em 1080p ali, limitando, né, com o Ryzen em estoque, limitando, ela acaba tendo um desempenho inferior. Então não adianta nada você combinar, né, uma placa de vídeo muito forte para um CPU muito fraco. Aí você pode até me dizer, mas pô, então se eu tiver uma GTX 1080 Ti com Ryzen não vai ser legal para jogar o Far Cry? Imagino eu, e inclusive essa é uma das conclusões que eu consegui tirar, é que assim, se você analisar os números, você vai ver ali, nossa, uma grande diferença aqui em 1080p e tal, mas começa que essas placas de vídeo, nenhuma são recomendadas aqui, nenhuma delas é recomendada para 1080p. Você não vai comprar uma GTX 1080 ou uma Vega 64 e colocar ela para rodar em 1080p. Então isso é só um teste de CPU, para vocês verem até onde vai a limitação de CPU. Nós temos placa de vídeo de sobra, né? A 1080, na verdade, você vê que ali o uso dela acaba ficando próximo dos 99% em 1080p, ou seja, ela não tem muito mais para entregar do que aquilo ali, enquanto que a Vega 64 dá um gargalinho um pouco mais forte. Em 1440p é uma realidade muito mais próxima do que se imagina com essas placas de vídeo, que é de 2.5K para cima. Nós tivemos um bom desempenho tanto na GTX 1080 como na Vega 64. A 1080 Ti ali tem um desempenho excelente, né? Acaba ultrapassando ali, mas eu não consigo, sinceramente, galera, eu não consigo imaginar ninguém tão aficionado por jogar Far Cry 5 em 144 FPS, 120 FPS. Eu acredito que até acima de 60 FPS já estaria ótimo, então a gente tem ali médias acima de 80 FPS com mínimas acima de 60 FPS em qualquer uma das placas, em qualquer uma das configurações acima de 2.5K. Então dali para cima é uma questão de você ajustar. Se você tem uma resolução maior, ajustar o nível de detalhes. Se você vai rodar em 4K, você vai rodar mais próximo de 60 FPS ajustando o nível de detalhes. Então a conclusão disso tudo é, sim, existe uma grande limitação por conta do motor gráfico, do Far Cry, que já está na hora, né, de ter uma repaginação nisso aí. Porra, a gente tem uns CPUs com vários núcleos, agora nós temos o i7 8700K no mercado, o Ryzen 7 1700, vai chegar o Ryzen 7 2700, 2700X, com muitos núcleos que não estão sendo explorados. Então, nesse caso aqui, acaba não fazendo tanta diferença porque a limitação vai ficar por conta da GPU, e essas GPUs aqui são de 2.5K para cima, galera. Ninguém vai combinar isso com 1080p. Então a conclusão é que o desempenho do geral do game vai ser bom. Você tendo uma configuração desde o pior desempenho que nós tivemos aqui, que foi o 1700 com uma Vega 64, ou o melhor, que foi um i7 7700K com uma Vega 64 em 2.5K ou com uma GTX 1080, enfim. O desempenho vai ser muito próximo, galera. Tem momentos ali que a gente vê a diferença de 10 FPS, de 5 FPS. Agora, na prática, você vai acabar não sentindo isso. A não ser que você tenha os dois produtos para testar, você vai acabar não sentindo. Então, na verdade, nós trazemos isso aqui a quesito de informação para vocês verem como roda, se você está pensando em montar o setup, se você está pensando em comprar o CPU ou a placa de vídeo, para você ver como roda, galera. Mas, a conclusão que eu gostaria de deixar com vocês é que rodou bem em todos os setups. Ah, não explorou muito bem o hardware, não explorou o multi do 1700, não usou os vários núcleos, fica estourando o Core, beleza, tudo isso eu concordo e a conclusão na verdade é essa.
Infelizmente, o game carece de otimização, ele não utiliza bem o hardware, principalmente CPUs, mas em relação a GPUs, consegue extrair uma boa performance. E pelo menos para o meu nível de exigência, 80 FPS de média em 1440p com mínimas acima de 60 FPS, tá mais do que bom. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido os testes aí, deu bastante trabalho para fazer, apesar de ser um testezinho bem simples, deu muito trabalho para fazer, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, se você curtiu, deixa aí aquele like para dar uma fortalecida no nosso trabalho, para a gente conseguir trazer mais testes aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos e principalmente deixe o seu comentário, eu quero saber o que vocês acharam desses testes, deixa aí a sua opinião, a sua sugestão para mais testes, para os próximos, o que nós podemos melhorar aqui, o que vocês querem ver e o que vocês acharam de desempenho, dos conjuntos, das combinações que eu fiz aqui. E me diga como está sendo o desempenho aí, se você está contente com o desempenho, mesmo com essas limitações do motor gráfico do game, se você está contente com o desempenho que você está tendo aí em casa. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!